Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente. Dia 31 de março de 2020 é o dia designado para que vocês assistam essa aula, né? Vamos continuar falando aqui de conflitos de leis no tempo. Eu já tinha começado a falar sobre teoria subjetiva, né? Estava falando sobre Savigny, né? Disse que o Savigny ele falava que havia dois modelos aqui de leis, leis que tratavam sobre aquisição, né? E leis que tratavam sobre existência, né? Quando o problema se refletisse sobre a aquisição do direito, a gente aplicava a teoria do direito adquirido, né? Quando a questão ela se referisse sobre a existência dos direitos, é o que nós vamos abordar agora. Gente, olha só, quando Savigny escreveu esse trecho da obra dele, ele estava muito preocupado com a questão da escravidão. Tá? Por quê, gente? Porque quando eu falo de escravidão, um problema concreto no século XIX poderia surgir. Muitos estados estavam acabando com a escravidão mundo afora. Tá? E se a escravidão ela fosse extinta para um determinado ordenamento jurídico, e aí o senhor de escravo alegasse: olha, você, Estado, extinguiu a escravidão aqui, mas você só extinguiu daqui para frente. Por quê? Porque eu, senhor de escravos, tenho direito adquirido aos 1000 escravos que estão ali. Percebe qual era o grande nó da questão? E aí, gente, só uma mente genial como Savigny para desatar um nó desse. E o Savigny desatou da seguinte forma. Ele falou, olha, aquilo que a gente estudou na aula passada, que eu mostrei para vocês, falava sobre a aquisição, que eram aqueles problemas sobre as normas elas tinham que ter um reflexo individual e não coletivo, e elas tinham que já ter gerado um direito adquirido e não uma mera expectativa. Tá? Isso era a aquisição. Mas o problema sobre a abolição de um instituto não se coloca quanto à aquisição do direito. Se coloca quanto à própria existência do instituto. Então, é a existência do instituto. Então, gente, dizia lá o Savigny, você não tem direito adquirido se o instituto em si ele acabou. Então, assim, eu não posso ter direito adquirido a escravos se não existe mais escravidão. Tá? Então, foi esse único senão que ele colocou na teoria dele. Ele falou assim, ó, toda vez que formos tratar de direito adquirido, o instituto sobre o qual versa o direito adquirido ainda tem que estar existindo no ordenamento. Porque se foi um instituto abolido no nosso ordenamento, eu não tenho mais como falar de direito adquirido. Entenderam, gente? Tá certo? Então, com isso, o Savigny ele encerra a exposição dele sobre conflitos de leis no tempo. Né? Vamos falar agora sobre a questão, sobre um outro autor, o nosso glorioso Gaba. Né? Gaba, gente, é um autor italiano, talvez seja o autor mais famoso a tratar de conflitos de leis no tempo, tá? Pelo menos aqui no Brasil. Né? Ele divide talvez a celebridade lá, porque ele é o autor da teoria subjetiva, ele é o mais famoso. Na teoria objetiva a gente vai ver que o mais famoso é um francês chamado Paul Roubier. Mas como nós aqui adotamos a teoria subjetiva, nós nos filiamos aos subjetivistas, né? Talvez o Gaba, aqui no Brasil, ele tenha um espaço de maior relevo, de mais destaque. Né? Bom, o Gaba e a teoria do direito adquirido. Acompanhem comigo no roteiro. Tá? O ponto de partida para a análise da teoria de Gaba é o conceito que esse confere ao direito adquirido e o que livremente traduzimos. Gente, aqui eu falo que livremente traduzimos. Esse livro, o Gaba, ele tem em algumas bibliotecas de Brasília.
inclusive como obra rara na biblioteca do CEUB. Tá? Também é um autor, assim, é óbvio que ele está escrevendo aqui em italiano, né? Mas é um autor para quem gosta de conflitos de leis no tempo, é uma leitura obrigatória. E ele vai depois tratando de vários problemas pontuais sobre conflitos de leis no tempo. Ele não dá só o conceito geral, não. Tá? Bom, mas vamos lá. Diz o Gaba, né, numa tradução livre, é adquirido cada direito que dois requisitos. Primeiro requisito, a linha A. Sigam aí comigo no roteiro. Seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em cujo fato veio a realizar-se, assim como a ocasião de fazê-lo valer não tenha se apresentado antes da incidência de uma nova lei sobre o mesmo e que, B, segundo requisito, nos termos da lei sob cujo império aconteceu o fato de que se originou, passou imediatamente a fazer parte do patrimônio de quem o adquiriu. Gente, então olha só. Primeiro aspecto, né? Ele é uma consequência de um fato idôneo a produzi-lo. Gente, quando eu falo que ele é uma consequência de um fato idôneo a produzi-lo, esse fato aconteceu sob a vigência de uma lei antiga. E é assim, eu tenho vários direitos, e a gente já viu isso, eu tenho vários direitos previstos no que eu chamo de direito objetivo, nas normas positivadas, nas normas em abstrato, as normas que estão lá pairando sobre nossa cabeça. Estão lá vários direitos objetivamente descritos, determinados. Eu já sou titular desse direito objetivo? Não. Não. Para que eu seja titular desse direito subjetivo, alguma coisa vai ter que acontecer. Um fato idôneo a gerar esse direito vai ter que acontecer. Por exemplo, eu posso herdar bens dos meus pais? Posso. Mas enquanto eles estiverem vivos, não. A lei diz que eu sou herdeiro. Mas eu só vou herdar, Deus me livre, no dia que eles morrerem. Percebem? Então qual vai ser o fato idôneo a gerar o meu direito? A morte deles. Mas não é a lei. Gente, a lei prevê os direitos. Mas esses direitos vão ser incorporados quando um fato no mundo real acontecer. Tá certo? Beleza? Então, diz o Gaba, é adquirido cada direito que seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo em virtude da lei do tempo em cujo fato veio a realizar-se, assim como a ocasião de fazê-lo valer não tenha se apresentado antes da incidência de uma nova lei. Então o que ele está dizendo? Veio a lei, o fato veio aqui era a lei velha, tá certo? O fato aconteceu aqui, e aqui veio a lei nova. O fato idôneo a produzir aconteceu na vigência da lei velha. E aqui vem um processo judicial em que eu vou invocar o direito. Eu vou invocar e vou dizer o seguinte, olha, eu tenho direito adquirido ao que diz a lei velha, porque o fato aconteceu na vigência da lei velha. Tá? Mesmo que tenha vindo a lei nova de novo, o fato aconteceu na vigência da lei velha. Mas não só isso. Vem a linha B, que diz... eu pude incorporar este direito ao meu patrimônio jurídico porque ele deixou de ser uma mera expectativa. Tá certo, gente? E aí é aquela história que eu falei para vocês da aposentadoria. A lei dizendo que para aposentar tem que ter, 65 anos de idade e 35 de contribuição. Beleza. Aí, minha gente, eu acabei sendo um sujeito que podia... Aí eu cheguei a 35 anos de contribuição e 65 de idade, mas não pedi aposentadoria ainda. Vamos lá. O fato. Olha que interessante. Deixa eu até apagar isso aqui para escrever esse exemplo. Vamos lá. Eu completei 65 anos. Completei 35 de contribuição. Tá certo? Então, os fatos idôneos a produzir, o direito já se verificaram. Tá? Eu tenho uma mera expectativa? Não. Aí olha o que aconteceu. Eu tinha aqui eu completei 35 anos de contribuição.
Aqui eu completei 65 anos. Aqui veio a lei nova, dizendo que para aposentar agora eu tenho que ter 80. Vamos chegar a isso, hein? Vamos chegar a isso. Aí diz que eu tenho que ter 80. Tá certo? Bom, gente, olha só que interessante. Vamos ver os requisitos lá. Primeiro, seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo. Já é consequência de um fato idôneo a produzi-lo? Sim, tenho 35 anos, tenho 65. 2 fatos aconteceram. Primeiro fato, completei o tempo de contribuição. Ufa! Segundo fato, completei a idade. Ah, vejam, aquilo que antes era apenas uma previsão abstrata na lei, agora existe na realidade para mim. Eu completei essas 2 coisas. E segundo, aqui veio a lei nova, eu não quis aposentar, eu pedi para me aposentar aqui, com 66 anos. Gente, qual é? A lei nova diz que tem quantos anos? 80. Tá? Ué, mas eu tenho 66 e pedi para aposentar aqui, ó, já depois da lei nova. E aí, minha gente? Não interessa, eu já tenho direito adquirido. Por quê? Porque eu já completei os requisitos para aquisição desse direito e esse direito já está incorporado ao meu patrimônio jurídico. Então, ainda que eu peça para aposentar depois da vigência da lei nova, e a lei nova só diga que só vai se aposentar quem tem 80 anos, não interessa, porque eu já tinha direito adquirido a me aposentar com 65 anos e com 35 de contribuição. Tchau para a lei nova. Beleza? É isso mais ou menos isso que o Savini já dizia também. Né? Vamos lá. Aí, o GABA ainda completa, ele ainda diz: 6 são os elementos constitutivos da definição apresentada. Primeiro, os direitos adquiridos decorrem de atos, fenômeno volitivo ou de fatos, acontecimentos estranhos à vontade do agente. Essa palavra volitivo, gente, vocês vão entender já, porque ela vai acompanhá-los ao longo do curso. Volitivo é aquilo que decorre da vontade. Tá? Então, tudo que decorrer da vontade eu vou chamar de volitivo. Então, os direitos, os direitos adquiridos, eles não são apenas uma previsão abstrata da lei. Algum ato de vontade ou algum fato natural incorporou, pôde transformar aquilo que era lei em algo palpável para mim. Então, assim, não adianta a lei dizer que você vai aposentar com 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Eu tenho que ter um fato de eu completar 35 anos de contribuição e tem que ter um fato de eu completar 65 anos de idade. Tá certo? Então, é isso. B. Esses fatos ou atos devem ser, por lei, idôneos a gerar com efeito direitos subjetivos e podem ser simples ou complexos. Simples se forem instantâneos, complexos se eles se eles se protraírem no tempo, mas eles devem ser realizados por inteiro. Então, por exemplo, eu falei de um fato complexo. É você ter 35 de contribuição, mais 65 anos. É complexo, vai se protrair. Mas, instantâneo, eu tenho direito adquirido ao reparo do meu carro se alguém bate na minha traseira. Instantaneamente, se a pessoa bateu, ela já faz nascer um direito adquirido para mim de ter a reparação desse carro, tá? Segundo a lei vigente na data da batida. Tá bom? Vamos lá. C. Esses direitos devem estar perfeitos e acabados, ou em outras palavras, verificados segundo a lei em vigor. Eles foram regidos por uma lei anterior. D. Tais direitos já se devem encontrar incorporados ao patrimônio do titular, estando excluído do conceito sob análise as meras possibilidades, faculdades e expectativas, como já dizia também o Savini. Entre os direitos incorporados ao patrimônio do titular, englobam-se os direitos subordinados a termo ou condição não alterável ao arbítrio de outrem. A gente vai estudar isso quando falar de direito expectado e de expectativa de direito expectado, direito expectativo, coisa que a gente vai fazer daqui a pouquinho, viu? F. As normas supervenientes devem respeitar não apenas esse direito, como os efeitos que se verificaram sobre seu império. Né? Gente, então é o direito em si e os efeitos dele. Tá? Bom, a gente vai também ter oportunidade de falar sobre isso quando a gente começar a tratar sobre retroatividade máxima, média e mínima no direito brasileiro, coisa que vai ser reservada muito provavelmente para a próxima aula. Hoje não vai dar tempo de falar. Tá? Mas essas 6 alíneas que eu coloquei nada mais fazem do que mastigar essas ideias que a gente já está aqui
martelando na cabeça de vocês, desde que quando explicou a teoria de Savigny e passou para a teoria de Galo. Tá? Então acho que isso aqui não tem nenhum grande mistério não. E como poderíamos, seguir no roteiro, e como poderíamos traçar a diferença entre meras expectativas e verdadeiros direitos adquiridos? Entre nós, Pontes de Miranda trouxe luzes ao estudo, encetado, diferenciando não só o direito adquirido das expectativas, mas abordando também as categorias dos direitos expectativos e dos direitos expectados. Abordemos todas elas. Vamos começar por expectativa, porque é a mais fácil. Então, gente, são 3 institutos. Expectativa de direito, nós vamos falar, direito expectado e direito expectativo. Tá? Esse é o momento em que a aula estar gravada é uma benesse para vocês. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês vão ficar voltando, ouvindo a explicação, ouvindo o exemplo. Voltando, ouvindo a explicação, ouvindo o exemplo. Porque isso não é tão simples, mas isso, gente, é de uma importância para a vida profissional de vocês, que vocês, quando vocês estiverem atuando como advogados, promotores, procuradores, juízes, eu espero que vocês se lembrem do que vocês estão estudando agora. Tá bom? Vamos lá. Expectativa de direito, né? Segundo o nosso roteiro. A expectativa de direito deste jaez seria uma realidade apenas do mundo fático, ainda não juridicizada, vale dizer, decorreria de fatos aquisitivos incompletos. A lei fala que para o aposental tem que ter 35 anos de contribuição, eu tenho 34 anos e 11 meses. Tá certo? Tenho 34 anos e 11 meses. Não tenho 35, então não completei ainda os requisitos de aquisição, eu tenho uma mera expectativa. Beleza? Aliás, 4 são os requisitos para que um fato deixe de representar uma mera expectativa e crie um direito adquirido. São eles: A. Ser completo. B. Ser realizado em tempo idôneo. C. Revestir-se a pessoa que o reclama de capacidade tal como prescrita em lei, ou seja, ela pode ser titular daquele direito. D. Sejam observadas as formalidades estabelecidas em norma positiva sob pena de invalidade, como esclarece Carlos Maximiliano. Aliás, Carlos Maximiliano também tem um livro excelente sobre direito intertemporal, gente, é um dos melhores, é um dos papas. É um livro já esgotado, porque ele escreveu isso na primeira metade do século XX, né? Mas é um livro que, se vocês encontrarem em sebo, enriquece qualquer biblioteca, viu? Já o binômio direito expectativo, que coloquialmente poderíamos chamar de direito de esperar, e direito expectado, que identificamos com direito esperado, demanda uma prévia explicação da aparente contradição entre 2 artigos. Gente, é isso mesmo. Olha só, nós temos 2 artigos que parecem dizer coisas antagônicas. Apenas parecem, porque eles não são antagônicos. Eles podem ser harmonizados. O grande problema é que a doutrina brasileira não enfrenta isso como deveria. Ela passa ao largo. Eu desafio vocês. Peguem vários livros aí de direito civil e vejam qual desses livros fala de direito expectado e de direito expectativo. Tá certo? É uma questão que parece que não existe, mas ela existe, e vocês vão ver que ela existe, e vocês vão ver que era necessário vir um sujeito chamado Pontes de Miranda para dizer, olha, gente, aparentemente existem 2 normas que se contradizem, vamos harmonizá-las, porque é para isso que existe o jurista, é para isso que existe o intérprete do direito. Tá? E essas 2 normas, eu vou ler aqui para vocês, são o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução, e o artigo 125. O caput do artigo 6º, abram aí, ou sigam no roteiro, vocês vão ver que ela fala que a lei nova vai ter que respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, blá blá blá. Mas o que interessa é o parágrafo 2º, que define o direito adquirido e diz: consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. 125. E aí já não é mais da Lei de Introdução, é do Código Civil. 125 do Código Civil. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar,
não se terá adquirido o direito a que ela visa. Gente, onde é que está a aparente contradição? Porque só ler dois artigos assim, o cara fala assim, esse professor está meio maluco, está dizendo que é diferente, mas não tem nada de diferente aqui, está tudo certo. Gente, olha aqui o parágrafo 2º, a parte final dele, assim. Ele diz que é adquirido um direito sujeito à condição pré-estabelecida e inalterável ao arbítrio de outro. Então, é adquirido o direito que está sujeito à condição pré-estabelecida e inalterável ao arbítrio de outro. Parágrafo 2º, artigo 6º. Mas o artigo 125 diz que não é adquirido o direito subordinado à condição suspensiva. E aí? Vejam. Repito. Parágrafo 2º, artigo 6º, lei de introdução. É adquirido o direito subordinado a uma condição pré-estabelecida e inalterável ao arbítrio de outrem. E aí, o artigo 125 diz, não é adquirido o direito subordinado à condição suspensiva. Gente, isso é para dar um nó na cabeça de qualquer um. Mas aí veio o Pontes de Miranda e falou assim, vocês que acham que esses artigos são inconciliáveis, porque na realidade eles são conciliáveis. Basta você fazer a diferença entre direito expectativo e direito expectado. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Vem aqui um contrato, tá? Deixa eu ver. Tá ruim aqui para ler. Eu vou baixar um pouquinho ele aqui. Peraí. Vamos para essa parte daqui. Vem um contrato, tá certo? E esse contrato diz, sei lá, que darei um carro se você, no dia 4/4/2020, provar que, aí coloco lá, provar que inventou um remédio em laboratório, pelo menos no teste de laboratório, que se mostrou eficaz contra o coronavírus. Entendeu? Então, vou te dar no dia 4 de abril de 2020 um carro se você, em laboratório, provar que o remédio que você inventou é eficaz, pelo menos no teste laboratorial contra o coronavírus. Está dito isso. E aqui vem a assinatura dia 31/3/2020. Assinei. E aqui, no dia 4/4, você faz o teste e ganha o carro. Beleza? Estão vendo isso? Então vamos lá. Gente, o que é que ele diz, o Pontes de Miranda? Ele diz que uma coisa é o direito expectativo, é o direito de esperar. O que é que ele quer dizer com isso? Quando eu assino o contrato, quando eu assino esse contrato, eu tenho direito adquirido ao respeito ao contrato, aos termos dele. Eu ainda não tenho direito adquirido ao carro porque eu ainda estou no dia 31/3. Eu não sei se o remédio que vou inventar vai ser eficaz ou não. Não sei. Mas aqui, no dia 4/4, quando for feito o exame de laboratório e ficar provado que o remédio é eficaz, aqui esse sujeito vai ter direito adquirido ao carro. Então, o direito de esperar, o direito a ter o contrato respeitado segundo suas cláusulas, que vão ser futuras, é o que nós chamamos de direito expectativo. Então, e o direito ao carro em si, ao que se espera em si, se o contrato for cumprido, é o que nós chamamos de direito expectado. Tá? Então, repito, direito aos termos do contrato, ao respeito futuro do contrato, a esperar que esse contrato possa ser cumprido, isso eu já adquiri, ninguém mais mexe, ninguém mais me tira. Isso é o que eu chamo de direito expectativo. É isso que o artigo 125, que o artigo 6º, parágrafo 2º diz.
Se você assinou o contrato, esse contrato não vai mais ser alterado e você tem direito ao respeito a esse contrato. Tá certo? Esse é o direito expectativo. Agora, ao que o contrato prevê dentro dele, que é o carro em si, você vai ter que esperar o dia 4 de abril para saber se você vai ou não ganhar esse carro. Esse é o direito expectado. Você só vai adquirir dia 4 de abril. Entenderam esse exemplo? Então vejam o que eu falei para vocês. Eu sei que vocês vão e voltam, e é por isso que está gravado. Vocês façam isso para vocês entenderem o que é direito expectado e o que é o direito expectativo. Tá bom, minha gente? E saibam que eu vou entrar ao vivo, calculando o tempo total da aula. Ao final dela eu vou entrar ao vivo no Google Meet para tirar dúvidas de vocês, tá? Então fiquem calmos e tentem entender bem isso. Eu acho que eu vou até disponibilizar a aula um pouquinho antes, o link dela, para vocês conseguirem já assistir. E aí quem já quiser formular suas dúvidas já formula, tá? Eu vou entrar ao vivo no dia da aula para poder explicar isso bem para vocês. E é por isso, gente, inclusive, que eu estou dando aula gravada, porque quando eu dou aula gravada, eu não fico sentado na frente do computador, eu posso gravar no celular, e aí eu posso escrever e ficar dando esses exemplos. E aí eu vou complementar essa aula gravada com a minha inserção ao vivo para explicar aquilo que vocês não tiverem entendido porventura. Tá bom, minha gente? Então, isso aqui é a história do direito expectado, do direito expectativo, e eu acredito que isso aí seja suficiente para vocês enxergarem. Vamos agora, eu vou dar um pause aí para vocês. Vocês podem tomar uma água e quando a gente voltar, a gente volta já nessa segunda metade dessa aula falando sobre a teoria objetiva. Valeu, gente, vamos lá, vamos tomar uma água e aí a gente volta. Então, respirar no fundo, vamos seguir aqui, já falamos sobre a teoria subjetiva, falamos sobre Savigny, falamos sobre GABA. Essa teoria subjetiva é aquela que o nosso código de fato abraça, né? Vamos falar agora das teorias objetivas ou dos objetivistas. Gente, os objetivistas, eles são assim chamados e eles desenvolveram basicamente seu raciocínio a partir do artigo 2º do Código Francês. Se a gente for aqui ao roteiro, no roteiro eu falo assim, a teoria objetiva. Os autores enquadrados nessa vertente doutrinária desenvolveram suas concepções a partir do enunciado do artigo 2º do Código Civil da França, que singelamente, olha só que legal, ele é bem simplesinho, que singelamente veda a existência de efeitos retroativos para a lei, limitando seu alcance para o futuro. Ele diz, a norma ela vai viger para o futuro, não para o passado. Mas, eu diria até coisa mais óbvia, né, gente? Esse dispositivo ensejaria um enfoque novo ao conflito de leis no tempo, o da situação jurídica. Todos os objetivistas, com pequenas variações entre as suas concepções, entendem que, por um lado, existe uma situação jurídica derivada diretamente da lei, e, por outro, as situações jurídicas derivadas da aplicação da lei ao caso concreto, sendo, portanto, infensa as alterações advindas das novas normas. Gente, aqui se fala uma coisa simples. Olha aqui. Aqui é a lei nova. Ela teve vigência aqui. O conteúdo da lei regula uma situação jurídica. É uma situação jurídica abstrata, é uma situação jurídica objetiva, que vale para todos. Mas as pessoas no mundo real, elas vão tendo impactos dessa lei, que são as situações jurídicas subjetivas. Tá? Então ele fala uma coisa muito simples, ele diz que, em primeiro lugar, que as situações jurídicas elas vão ser divididas em objetivas, que podem ser mudadas a qualquer momento, você não tem nenhuma restrição à mudança. As objetivas, que podem ser mudadas a qualquer momento, você não tem nenhuma restrição. E as subjetivas, que aí sim você vai ter que ver se essas situações jurídicas subjetivas elas foram exauridas na vigência da lei anterior ou se elas vão ser reguladas pela lei nova. Basicamente isso. E é mais ou menos isso, gente, que os autores objetivistas, vejam que aqui eu só faço o mega resumo deles no roteiro. Né? Eu falo do Digui, que fala sobre situações jurídicas objetivas e subjetivas, falam de Gaston Gesse, situações jurídicas impessoais e individuais,
que você pode fazer um paralelo das impessoais com as objetivas e das individuais com as subjetivas. Colan e Capitano, que fazem críticas à teoria do direito adquirido, mas que também falam de situações jurídicas. Bonecase, que fala sobre situações jurídicas abstratas e concretas. Gente, não importa o nome, o que importa é que ele está falando da situação, que é o efeito da lei em relação ao cidadão, que é a situação jurídica concreta, a situação jurídica subjetiva, a situação jurídica individual, e a lei em si, que é a situação jurídica abstrata, a situação jurídica impessoal, a situação jurídica objetiva. Tá? Bom, mas eles não são os mais famosos. O que os autores brasileiros mais citam é o chamado Paul Roubier. Tá? E aqui no roteiro está dito assim: Paul Roubier assenta os fundamentos da sua doutrina na diferença aparentemente simples entre efeitos retroativos, que são efeitos passados, e imediatos, que são os efeitos presentes da nova lei. Assim, segundo o autor, se a norma pretendência diz sobre situações consumadas, nós vamos ter o que nós chamamos de facta pretérita. Então, vamos lá. A lei nova está aqui. Tá? Aqui era a lei velha. Isso aqui foi um contratinho que existiu durante a lei velha. Tá certo? Se a lei nova tentar alcançar esse contrato, ela vai incidir sobre o que nós chamamos de facta pretérita e isso ele não tolera. Tá? Seguindo. No entanto, buscando aplicar-se às situações em curso facta pendência, cumpre estabelecer uma separação entre as partes anteriores, que é isso aqui, ó. Facta pendência. Um contrato que foi celebrado e que começou a surtir efeitos aqui e que prolonga seus efeitos para cá. Tá? Bom, aqui, teoricamente, funcionaria assim. Os efeitos anteriores à lei nova são regidos pela lei velha, aqui, lei velha, e os efeitos posteriores são a lei nova. Por que teoricamente? Que ele diz que isso vale para todos os institutos jurídicos, mas ele faz uma ressalva a contratos patrimoniais, e aí sem nenhuma grande explicação científica. Ele diz só que contrato é uma coisa tão importante que eu tenho que dar segurança jurídica, que se ele foi assinado antes da lei nova, convém deixar que os efeitos continuem sendo regulados pela lei velha. Tá certo? Isso aí a gente já viu que desde Teodósio é um pensamento reinante na cultura ocidental, que muitas vezes no Brasil a gente esquece dele. E a gente vai ver isso quando a gente estudar retroatividade mínima, máxima e média. Tá? A gente vai ver. Calma, isso aí ainda não é o grande ponto, não. O grande ponto que eu quero dizer é o seguinte: teoricamente, quanto à facta pendência, né, os fatos pendentes, os fatos que de uma situação jurídica, vamos tirar aqui contrato, que é muito especial, muito específico, a situação jurídica. Uma situação jurídica que nasceu antes da lei nova e que se prolongou depois da lei nova. Os efeitos dessa situação jurídica aqui, antes da lei nova, são regidos pela lei velha. Os efeitos posteriores são regidos pela lei nova. Ok? E a facta futura, vamos colocar aqui um contrato. Ele vai ser regido só pela lei nova. Tá? Isso aqui, gente, não parece trazer nenhum grande drama, nenhum grande problema, né? Acho que isso aqui é relativamente simples, né? E aí, seguindo ainda no nosso roteiro, né, nós temos o seguinte. Já no outro parágrafo. Percebe-se, portanto, a importância de entender o conceito de situação jurídica, eleita por Roubier como a expressão mais vasta de todas, superior tanto ao termo direito adquirido, na medida em que não tem um caráter subjetivo, e pode aplicar-se a situações tais como a do menor, do interdito, do pródigo, mesmo que incapazes de manifestar livremente sua vontade. Além disso, quando comparada à expressão relação jurídica, por implicar uma relação direta entre duas pessoas, mostra-se igualmente mais ampla, pois a situação jurídica poderia ser unilateral e oponível a todas as pessoas.
Então é isso, gente. Os objetivistas, eles não gostam dessa história de direito adquirido, nem de relação jurídica, nem nada. Eles falam muito em situação jurídica. Tá? Lembra ainda, Roubier, que a situação jurídica é composta de uma fase dinâmica, que diz respeito ao nascimento da situação, e de uma fase estática, que é o cumprimento dos efeitos dessa situação. Então, a primeira diz respeito à constituição ou extinção da situação jurídica, que pode ter uma duração variável desde um único momento até se protrair muito no tempo. E aí eu faço um paralelo com o que o Gaba já tinha falado, né, sobre fatos idôneos à aquisição do direito, que eles podiam ser instantâneos ou eles poderiam ser duradouros. Né? Então acho que isso aí vocês devem estar lembrados. Né? Aqui segue mais ou menos a mesma lógica. Um fato para gerar uma situação jurídica, nessa questão da fase dinâmica da situação, essa fase dinâmica ela pode ser instantânea ou ela pode se prolongar. Professor, dá um exemplo. Bateram no meu carro. Bateram no meu carro, essa situação jurídica aí, ela é instantânea. Bateu, eu vou ter a minha pretensão aqui, a reparação vai ser regulada pela lei do dia da batida. É instantâneo isso. Né? Agora, a aposentadoria. A aposentadoria é uma situação jurídica que só vai se desenhar quando todos os requisitos para se aposentar estiverem completos. Tempo de contribuição e idade. Tá certo? Bom, criada ou extinta a situação jurídica, nós vamos ter regras que vão falar sobre os seus efeitos, que vão dizer respeito à sua fase estática. Tá? Então, veja, uma vez criada ou extinta, eu vou aplicar a lei da sua criação ou da sua extinção. Pronto. Tá? Quando ela completou a sua criação ou completou a sua extinção, é a lei da data da sua criação, da sua extinção, que vai regulá-la. Agora, quanto aos seus efeitos, aí eu vou falar da fase estática. E esses efeitos, eles podem se dividir, aí sim, né, entre efeitos pretéritos e efeitos futuros em relação à lei que veio. Tá? Bom, mas em relação... Então, Rogério, resume isso aí. Tá, vamos lá. Situação jurídica... é o mantra aqui né? Vou colocar assim, é o mantra dos objetivistas. Ele não fala mais em direito adquirido. Tá? Aí ele fala em fase dinâmica, que é a fase de criação e extinção. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui, a lei velha exigia escritura pública para você fazer compra e venda de imóveis. Exemplo hipotético. No país chamado Babibó, uma lei exigia escritura pública para você comprar e vender imóveis. Tá? E aqui você fez isso sem escritura pública. Você vendeu sem escritura pública. O que é que a lei fala de Babibó, a lei velha? Precisa de escritura pública para vender. Certo? Aí veio aqui a lei nova, e diz que não precisa de escritura pública. E aqui a gente descobre que este bem foi vendido sem escritura. Aí eu pergunto para vocês, para o Paul Roubier, o que é que eu aplico? Eu aplico a lei velha, que exigia escritura pública para comprar e vender um imóvel, ou eu aplico a lei nova que não precisa de escritura pública para comprar ou vender um imóvel. Aí ele diz, isso é uma situação jurídica na sua fase dinâmica, na sua fase de criação da situação jurídica. A situação jurídica foi criada quando era necessária a escritura pública. E o negócio foi feito sem escritura pública. Eu não posso aplicar a lei nova a uma situação jurídica na sua fase dinâmica se ela não respeitou a lei vigente então. Qual era a lei vigente então? Era a lei que exigia escritura pública, mesmo que depois venha uma lei que não exija mais, o negócio aqui já é nulo.
Entenderam? Essa história da fase dinâmica. Mas aqui vem um outro negócio, uma outra situação que nasceu aqui e foi gerando efeitos para cá. Tá certo? Uma nova situação jurídica. Esta é fase dinâmica, porque é nascimento. Essa é fase dinâmica, porque é extinção. E nesse meio aqui é a fase estática. Tá? As fases dinâmicas elas vão obedecer à lei da data da sua ocorrência. Essa, então, aqui, para nascer, ela vai ter que observar a lei velha. Para ser extinta, ela vai observar a lei nova. Tá. E que mais? E com relação aos efeitos, fase estática, já no parágrafo de baixo, diz assim: quanto à fase estática, ou seja, quanto aos efeitos de uma determinada situação jurídica, cumpre destacar que eles são regidos pela lei vigente à época em que foram produzidos. Então, os efeitos produzidos até aqui vão ser regidos pela lei velha. Os efeitos que aconteceram a partir daqui, da lei nova, vão ser regidos pela lei nova. Entenderam? Simples assim. E aí, gente, ele diz que seria assim para todas as situações jurídicas. A única exceção que ele abre são os contratos. E aí eu volto a dizer, porque pela nossa tradição, né, jurídica, o contrato é algo tão importante que você tem que ter uma previsibilidade para contratar. Eu acho isso muito racional, muito importante. Porque, gente, olha só, quando eu vou celebrar um contrato, o contrato é um exercício de futurologia. A gente cria cláusulas para regular uma situação de duas pessoas com o passar do tempo. Então, assim, a gente tem que criar cláusulas que sejam, que nos deem segurança. Então, eu assino um contrato hoje, aí amanhã vem uma lei nova e muda tudo, né? Assim, pelo amor de Deus, né? Então, vamos respeitar os efeitos dos contratos. E até, aparentemente, a teoria da situação jurídica, ela não exigiria um respeito desse para contratos. Mas o Corrubier diz que para todas as situações jurídicas eu aplico isso. Menos para os contratos patrimoniais. Tá bom? Que aí, para os contratos patrimoniais, diz Roubier que ele eu vou continuar aplicando a lei velha por toda a duração do contrato. Lembrando que situação jurídica é mais do que um contrato. Situação jurídica pode ser a situação jurídica da filiação, a situação jurídica do casamento, a situação jurídica do usufruto, a situação jurídica do contrato. Aí ele diz que para tudo vai valer este modelo desenhado aqui, menos para contratos patrimoniais, porque ele diz que para os contratos patrimoniais eu vou sempre aplicar a lei velha. É isso que diz por Roubier. E o pior de tudo é que aqui no Brasil as pessoas parecem que não leram Roubier, tá? Ou leram pela metade. Né? Eu transcrevo no livro, transcrevo no roteiro o trecho de Roubier que ele diz que os contratos patrimoniais continuam sendo regidos pela lei velha. Mas parece que os autores no Brasil não leram não. Tá? E eles falam sobre que vindo uma lei nova, ela vai pegar os efeitos do contrato dali para frente. Eu, Rogério, discordo e a gente vai ter oportunidade de trabalhar especificamente sobre isso. Ok, minha gente? Então, vamos lá. Para a terceira teoria, que é a teoria dos fatos realizados. Gente, a teoria, no final das contas, essas três teorias, eu acho que elas acabam dando nomes diferentes, mas o resultado prático delas é muito parecido. Né? Se aplicar uma ou outra. Mas qual foi a que o direito brasileiro aderiu? A qual delas o direito brasileiro aderiu? A teoria do direito adquirido, a teoria subjetivista. Tá? Ou subjetiva só. Teoria dos fatos realizados. A teoria dos fatos realizados ela diz o seguinte. Está aqui no roteiro. A presente teoria foi desenvolvida na Alemanha e na Itália. Nomes como Windscheid, Denburg e Ferrara são os grandes corifeus dessa linha de pensamento, calcada na afirmação de que a irretroatividade não se resume à investigação sobre a aquisição ou não de um direito, mas se em fato foram não realizados sob o império da lei precedente. Gente, por quê? O que ele diz? Ele também fala um negócio parecido com o que a gente disse que precisa para adquirir um direito. O que é que o Gaba disse que precisava para adquirir um direito? Para adquirir um direito você precisava de fatos idôneos a gerá-lo e a incorporá-lo ao seu patrimônio jurídico. Só que aí ele fala assim, ao invés de falar do direito adquirido, ele fala só que eu analiso o conflito de leis no tempo pela data da ocorrência do fato.
Mudou muito em relação ao direito adquirido? Não. Ele fala assim, vamos ver quando aconteceu o fato idôneo a gerar as consequências. Ou, em outras palavras, quando é que aconteceu o direito adquirido? O que é que você está dizendo, Rogério? Eu estou dizendo novamente que por mais que a gente floreie, essas três teorias vão chegar a resultados parecidos. Tá? Então, ele diz que ele não resume a investigação sobre a aquisição ou não de um direito, mas sim o fato for ou não realizado sob o império da lei precedente. Francesco Ferrara, neste sentido, afirma que todo fato jurídico, seja acontecimento casual ou ato jurídico, é disciplinado tanto em suas condições e substância, quanto em todos os seus efeitos passados, presentes e futuros pela lei do tempo em que ele se completou. Agora, tem um negócio bem bacana aí, ele deixa claro com todas as letras, uma consequência dessa teoria se aproxima dos subjetivistas e é diferente dos objetivistas. Que ele diz que as consequências do fato, passados, presentes e futuros, as consequências serão regidas pela lei velha. Tá? Eu prefiro, eu entendo como subjetivistas e como os adeptos da teoria do fato realizado. Eu acho que essa teoria do fato realizado ela é muito, muito, muito parecida com a teoria subjetivista. Muito. Só que ele não usa o nome direito adquirido. Ele fala assim, vamos usar como parâmetro para saber qual é a norma aplicável a ideia de quando o fato aconteceu. E aí a gente lembra que para os subjetivistas o direito só vai ser adquirido quando um fato idôneo a gerá-lo tiver acontecido. Entenderam isso? Então assim, as duas falam em fato. Só que a do direito adquirido, ela fala em fato como gerador do direito adquirido. E a teoria do fato realizado, ela fala só em fato. Ela não se preocupa em dizer que o fato vai gerar um direito adquirido. Mas na essência, elas são basicamente a mesma coisa, pelo menos assim eu enxergo. Tá bom? O nosso legislador, ele aderiu à teoria subjetivista. Né? E aqui tenho ainda no nosso roteiro, né? Aqui, a opção da legislação brasileira pela escola subjetivista. Caio Mário é enfático ao declarar que a lei de introdução contemporânea à votação do Código Civil anterior tomou rumo francamente subjetivista ao prescrever no artigo 3º, veja que isso aí era na primeira versão da lei de introdução. É uma versão que nem existe mais. Tá? Mas o artigo 3º dizia que a lei não prejudicará em caso algum direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá? Essa opção, no entanto, foi alterada pela edição da atual lei de introdução, em 42. Em 42, a redação dizia o quê? Ela dizia assim, dispunha no artigo 6º da sua versão original que, embora a lei tivesse efeito imediato e geral, ela não poderia, salvo disposição contrária, alcançar as situações jurídicas definitivamente constituídas e o ato jurídico perfeito. Gente, situação jurídica é uma linguagem de quem? Dos objetivistas. Então, olha que legal. A primeira lei de introdução que nós tivemos, que foi editada junto com o Código de 16, ela era subjetivista. Aí veio em 42 a atual lei de introdução, mas com uma redação diferente da que temos hoje. A primeira redação da lei de introdução atual, ela dizia que a lei respeitaria situações jurídicas antigas para a lei velha e situações jurídicas e os efeitos das situações jurídicas que já se fizesse sentido durante a vigência da lei nova seriam reguladas pela lei nova. Situação jurídica é uma linguagem tipicamente objetivista. Então, a primeira versão da lei de introdução de 42 era objetivista. Só que a Constituição de 46, ela veio e começou a falar que era um direito básico de todo cidadão, de todo brasileiro, de todo estrangeiro, o respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. A Constituição de 46, que veio 4 anos mais ou menos depois da lei de introdução, ela era subjetivista. Então nós tínhamos uma maluquice, porque em 46 nós tivemos uma Constituição subjetivista em relação ao conflito de leis no tempo e uma lei de introdução objetivista. Aí na década de 50 eles tiveram que ajustar o texto da lei de introdução à Constituição e deixaram o texto do jeito que nós conhecemos hoje. E a nossa lei ela passou a ter um cunho puramente
subjetivista. Tá certo, gente? Bom, eu vou parar por aqui, porque a partir da próxima aula eu quero analisar, eu quero entrar com mais calma nos elementos, no que é que diz o artigo 6º da lei. Tá? A lei, no artigo 6º da lei de introdução, ele está dito que a nossa lei vai respeitar o ato jurídico perfeito, né? Vai respeitar o direito adquirido e vai respeitar a coisa julgada. Né? O que seria cada um desses elementos? Tá? Eu quero ver com vocês isso com bastante calma. 3 aulas para estudar conflitos de leis em um tempo, eu acho que é um marco razoável, eu acho que vocês vão entender bem. E repito, ao final dessa aula, eu já vou entrar ao vivo, né, para tirar dúvidas. Então, como é que eu estou levando aqui? Né? Eu estou gravando aulas e disponibilizando o link para que vocês assistam a aula gravada durante o período marcado que seria um período de aula presencial. Aí vocês assistem, aí ao final eu entro ao vivo para tirar dúvidas. Tá bom, minha gente? Ó, foi um prazer e vamos que vamos. A gente vai vencer isso e a gente vai aprender bastante direito civil. Tá bom? Obrigado, um grande abraço.